E o governo Lula vai surrupiar o dinheiro de outro fundo para compensar o recuo parcial na lei que aumenta o imposto do IOF. É isso mesmo que você ouviu. Seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia. Já que você está aqui, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, porque fortalece muito o nosso trabalho. Então a notícia diz que o ministro da Fazenda vai resgatar mais de 1 bilhão de fundos para compensar o recuo do IOF. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui com esta notícia desesperadora do governo que vai tirar a roupa de um santo para cobrir o outro. Essa é uma coisa que eu falo, que é o modus operandi do sistema de governo do Lula, né? O sistema podre comunista que onera todo mundo. Fazenda vai resgatar mais de 1 bilhão de fundos para compensar o recuo do IOF. Ministério avalia novas mudanças na parte restante do decreto. E olha só quem é o responsável por esta bosta toda, o Tachad. Este vagabundo que colou na prova de economia. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Foi indicado para o Lula para cuidar do dinheiro da nossa nação e o que deu, né? Quando um bandido indica um incompetente ou, para dizer o mínimo, né, incompetente ou bandido também, ele some com o nosso dinheiro. Olha só o que vai acontecer. O Ministério da Fazenda anunciou que vai resgatar 1,4 bilhão de fundos garantidores com recursos da União. Recursos da União, leia-se, meu dinheiro, seu dinheiro, o dinheiro do povo, porque a União não gera riqueza. Então falar em recursos da União é estupidez, porque é a gente que provém os recursos para eles se manterem de pé. Para compensar a perda de arrecadação decorrente do recuo parcial da medida do IOF que elevou o imposto sobre operações financeiras promovido a semana passada. Esse recuo foi emergencial porque eles cagaram de medo do Nicolas Ferreira fazer um vídeo aí na internet e pisar e afundar mais ainda o governo do PT. Mas não precisa do Nicolas Ferreira fazer o vídeo, né? Só do Lula falar e da Janja falar, a gente já dá corda para eles se enforcarem. Então eles não têm mais capital político nenhum. Eu não acredito que o PT, que o Lula vai ser reeleito em 2026. Aliás, se Deus quiser, Lula não vai mais estar entre nós, se é que você me entende, né? Então o que aconteceu aqui? Vamos explicar essa notícia. O Fernando Tachad vai pegar 1,4 bilhão dos fundos garantidores. Você sabe, meu amigo, o que são fundos garantidores? É um fundo que serve para proteger o investidor. O cara que investe em produtos bancários ou nessas agências que oferecem investimento, como a Fininvest ou a XP, que oferecem investimentos em CDB, RDB, renda fixa. Esses produtos são protegidos pelo fundo garantidor. Isso quer dizer que o investidor tem uma garantia de que se a empresa falir, se ela sofrer um golpe ou se roubarem o seu dinheiro, o fundo garantidor vai ressarcir as perdas desse investimento. Pois bem, o Fundo Garantidor foi criado em 1995. Nessa época eu trabalhava numa grande instituição financeira, mais precisamente no Deutsche Bank, e eu tive a oportunidade, a honra, né, de aprender muito e participar da criação do Fundo Garantidor, que destina 0,1% do dinheiro investido para colocar nesse fundo. Então a gente ia fazer um sistema, montar uma base de dados para poder captar essa quantia e destinar para os fundos garantidores de todas as operações financeiras. Então, os investidores seriam protegidos por este fundo garantidor. Qual que é a ideia do governo? É pegar esse dinheiro dos fundos garantidores e dar para o governo, para a União, para eles cobrirem o rombo que esse desgraçado do Lula fez, também com viagens, também com os gastos
estúpidos da primeira-dama, a primeira-dama do Baixo Meretrício, né? Porque isso aqui já virou uma zona, gastando, viajando, comprando colchão, comprando cama, comprando sofá, fazendo fonte no palácio, enfim, gastando o nosso dinheiro com o tal do Janja Palusa. A primeira-dama é encarregada de ações sociais e não de ficar gastando o nosso dinheiro. Pois bem, esse é um assunto para outro vídeo. Então o Haddad quer meter a mão nos fundos garantidores. Em 2022, o Bolsonaro assinou um decreto que reduziria paulatinamente o IOF até ele deixar de existir em 2029. E o governo maldito do Lula ressuscitou o imposto e ainda quis aumentar a taxa. Você sabe o que é IOF? IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é um imposto em cascata que incide nas operações financeiras que outras pessoas também já pagaram. É a mesma coisa que a tal da CPMF. Aliás, fique esperto que o governo vai voltar com a CPMF uma hora ou outra, é inevitável. Do jeito que esse pessoal rouba, eu não duvido nada que a CPMF já esteja lá na pauta, se eles não conseguirem andar com esse plano de aumento do IOF, porque é muito fácil para o governo aumentar o IOF. Só uma canetada, o Lula não precisa de autorização do Congresso, não precisa de nada. É só falar, aumente o IOF e pronto. Magicamente o IOF é aumentado. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Para simplificar, imaginem só um pai de família que gasta muito, mas muito mais do que ganha. Pois é, aí ele fica com a corda no pescoço e não tem dinheiro para pagar os boletos, não tem dinheiro para pagar água, nem luz, nem internet, nem esgoto. E então ele invade o quarto dos filhos, pega o cofrinho, quebra o cofrinho e rouba o dinheiro do cofrinho para poder pagar essas contas essenciais, água, luz, telefone, esgoto e etc. Né? E é exatamente isso que este vagabundo está querendo fazer. Ele quer quebrar o cofrinho dos fundos garantidores para poder cobrir o rombo do governo. Só que não é a primeira vez que esse cara aqui tira dinheiro dos fundos garantidores. Aqui está dizendo que, segundo a Fazenda, depois desse novo resgate de 1,4 bilhão dos fundos garantidores, os seus recursos vão ficar esgotados e o FGO ficará sem sobras significativas ao considerar a expectativa de utilização futura. Quer dizer, ele vai falir com os fundos garantidores. E sabe o que vai acontecer? Ninguém mais vai investir, porque o investidor vai procurar um investimento lógico que ele tenha uma garantia, porque você não pode confiar nas instituições financeiras desta merda desse país. Então o cara vai ficar sem garantia que se um banco falir ou uma agência operadora falirem, ele vai ficar sem a garantia de que vai receber esse dinheiro de volta. E o que vai acontecer? Esse sujeito vai dolarizar o patrimônio, vai tirar o dinheiro que investir no Brasil e vai investir em outro país. Isso provoca evasão de divisas. E quando um país tem evasão de divisas, adivinha o que acontece? Recessão, diminui a circulação do dinheiro, as pessoas compram menos, consequentemente os comerciantes vendem menos, causando recessão, pobreza, e é isso que o governo do Stalinácio está querendo fazer, causar recessão e pobreza, mais recessão e pobreza do que ele já faz aqui nesse país. Portanto, não se enganem, o IOF, eles vão dar um jeito de avançar com o imposto do IOF e ainda por cima vão meter a mão no cofrinho dos fundos garantidores. O decreto original previa arrecadação adicional de 20,5 bilhões em 2025. Então, sem essa arrecadação, foi gerada uma perda de arrecadação estimada em 2 bilhões. E qual que é o valor que o Haddad vai roubar dos fundos garantidores? 1,4 bilhão e ainda faltam 600 milhões para chegar nesses 2 bilhões. Ele ainda vai deixar uma merrequinha nesses fundos garantidores. É o governo do Lula proporcionando para você mais roubalheira e menos dinheiro circulando nesse país. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Daqui a pouco a gente volta. Até já.